Olá, boa noite. Está no ar o ICL, segunda edição desta terça-feira, dia 14 de março. Confira agora os destaques do programa de hoje. Ex-ministro de Bolsonaro depõe na Polícia Federal e muda a versão sobre o caso das joias. Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, espionou clandestinamente milhares de brasileiros no governo Bolsonaro. Quem mandou matar Marielle? Assassinato de vereadora carioca completa 5 anos com muitas perguntas sem resposta. E a opinião de César Calejon, Chico Sá, Guga Noblar, Ive Bruxel, Cláudio Couto e Chico Alves sobre os principais temas do dia. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Olá, muito boa noite, César Calejon, tudo bem com você? Boa noite, Rô, boa noite, comunidade CL, sempre um prazer estar com vocês, querida. Bem-vindo, Chico Sá. Boa noite, Rô. Boa noite, meu querido César. Tamo junto. Comunidade CL, vem junto, like aí pra gente, que é o nosso dinheiro, é o like. Então, vamos embora. Vamos nessa. Deixa eu já chamar o Guga Noblar para nossa roda. Oi, Guga, boa noite para você. Boa noite, Rô, Calejon, Chico e toda a audiência. Tamo juntos. Boa noite, querido. Bora lá começar com o primeiro destaque de hoje, César? Vamos lá, Rô. Eu destaco hoje a data de aniversário do assassinato da Marielle Franco, por um motivo muito simples. A Marielle Franco é uma potência, ela se tornou uma referência internacional na luta por emancipação, sobretudo para mulheres e sobretudo para mulheres pretas, mas não unicamente. A Marielle se tornou um símbolo de resistência e de emancipação popular de uma forma muito mais ampla. Então, eu separo isso, eu engrosso o coro das pessoas que perguntam quem mandou matar a Marielle Franco e por quê. 5 anos depois a gente ainda não tem uma resposta clara nesse sentido. E a gente separou um trechinho de uma fala muito poderosa, que, a meu ver, são 12 segundos que mudaram a história desse país. Preste atenção. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Muito forte. Muito forte, emocionante essa fala. Exatamente. O poder, né, de uma fala com consistência e que diz muito, né, acho que para a política brasileira, né, para a quantidade de homens que a gente vê ali representados, poucas mulheres e ainda assim somos poucas que não somos respeitadas, né? Exato. Realmente é um absurdo o que acontece. Eu estava vendo uma pesquisa que o Brasil fica atrás da Somália em número de mulheres no parlamento. Atrás da Somália. Que vergonha, né? Pois é. Que vergonha. E aí, Chico, o que você traz pra gente? Olha, eu começo com vida real no Palácio do Planalto. O Lula, já que falamos da Marielle, importantíssimo, pediu para o Congresso correr com a criação do Dia Marielle Franco, 14 de março. O mesmo Lula hoje anunciou a volta do Mais Médicos, que é um programa importantíssimo. Então, depois do Minha Casa Minha Vida, tem o Mais Médico voltando. E também começou o jogo real com o Congresso. Lula saiu para o jogo e já está ali negociando com o União Brasil, com o MDB, negociando emendas, as emendas que até o ano passado, por conta do orçamento secreto, estava tudo na mão do Lira, do Arthur Lira, e era ele que dava as cartas. Agora, com o fim do orçamento secreto, o jogo volta um pouco para o executivo. Então, esse é o jogo vida real. E pasme, 30 deputados do PL, de Jair Messias Bolsonaro, levantaram a mãozinha pedindo bola, pedindo jogo. Vão também negociar as emendas. Tem 99, 30 já estão lá. Como a gente sabe que é o jogo entre Congresso e Executivo, o jogo clássico e antigo, Claro. Daqui a pouco, acho que metade dessa turma do PL está toda dentro do governo, Da base no governista. sentido de pegar emendas e dar ali o seu votinho dentro do jogo, por incrível que pareça, democrático. E assim seguiremos. O jogo Perfeito. da governabilidade. A palavra é essa, governabilidade.
E você, Guga, o que traz pra gente como destaque? Bom, vou sair de uma mulher que é um exemplo positivo, a Marielle, para uma outra que é um exemplo um pouco menos, digamos assim, bacana, que é a Michelle Bolsonaro. Michelle Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos. A humilde porque ela quis passar a imagem de que vive em casa alugada. Ô Guga, a partir de agora, Michelle, vírgula, a humilde, vírgula. A humilde. Michelle, a humilde. E embarcou hoje para os Estados Unidos. Ela que mora em casa alugada, uma casa que tem ali um aluguel mensal de R$12 mil, viajou hoje de posse de um passaporte vermelho, mas não é vermelho porque é a cor favorita dela, é vermelho porque é o passaporte diplomático. A humilde, além de viver em uma mansão, ela também viaja com um passaporte diplomático por ser mulher de um ex-presidente. Michelle embarcou para os Estados Unidos, veremos o que ela vai conversar lá com o marido dela. Será que ela vai se queixar dessa história que o Chico trouxe, do PL liberar 30 deputados para se aproximarem do PT, para negociarem emenda parlamentar e cargos de segundo escalão com o PT? São 30, quase um terço do partido. Ou será que ela está indo para os Estados Unidos para amarrar a versão sobre as joias que já foi costurada? Ou será que ela está indo lá para passar a imagem de que eles ainda estão juntinhos, de que Valdemar Costa Neto ainda não conseguiu separá-los? Veremos como vai se comportar Michelle, mas ela já está neste momento num avião com destino a Orlando. São muitas alternativas nessa pergunta do Enem aí, Guga. Muitas. Bom, vamos lá que a notícia quente de hoje é que o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, depois, hoje, na Polícia Federal, no caso das joias, total presente das Arábias, né? Por videoconferência, o almirante disse que desconhecia o conteúdo dos pacotes e que ele trouxe das Arábias e que as joias seriam para a União. Ué, César Calejão, as joias não eram para Michelle? Não é isso que ele fala no vídeo que a gente tem? Uma série de contradições aí, a meu ver, pelo menos. Veja, ele diz que não sabia e depois ele diz que sabia do segundo pacote. Tudo isso foi dito. Ele diz que não sabia, mas o vídeo no qual ele aparece falando, ele dá conta de que são presentes aí para a primeira-dama da República. Tudo isso está gravado nessas imagens aí que vocês estão vendo, entende? Exatamente. Então, assim, no mínimo, tem uma série de contradições. E se você perguntar para qualquer um que é um bom investigador, um delegado e que atua investigando esses processos, essa pessoa vai te dizer que cair em contradição é a primeira coisa que as pessoas que têm culpa geralmente fazem, entendeu? De fato, tem muita coisa aí que está mal explicada, tem uma série de contradições, e ainda que esse não fosse o caso, para encerrar minha fala, o simples fato de você alegar que você não sabia o que você tinha na bagagem não te exime da culpa daquilo que você está carregando. Gente, um almirante entra num avião de carreira. Exato, senão qualquer contrabandista, qualquer um que comete ilícito ia simplesmente dizer, eu não sabia. Jura mesmo? Eu não sabia. Um almirante, ministro das Minas e Energia, ministro poderoso, ministro que todo o petróleo do Brasil nas costas dele. O cara entra no avião. Pô, isso é papel de mula. Só mula entra no avião sem saber o que tem, né? Não dá. E tem que lembrar, para somar a sua lista de contradições, senador Flávio Bolsonaro, abre aspas, é um presente personalíssimo para Bolsonaro. Sabe? Então, a família inteira, todo mundo falou e agora veio o almirante É um disco dizendo que que, diz, sei né? lá, trouxe areia do deserto. Não sabia do que se trata. Ninguém sabe de nada, né, Guga? Na verdade, ninguém sabia de nada. É o mesmo almirante. Olha, é o mesmo almirante que depois mandou uma carta para o príncipe da Arábia mentindo, dizendo que tinham incorporado as joias ao patrimônio nacional. Se ele está falando a verdade agora, por que ele mentiu para o príncipe dizendo que as joias tinham sido incorporadas ao patrimônio nacional? Tem o vídeo dele dando carteirada, dele tentando levar lá aquele estojo, aquele pacote que tinha ficado, no gogó. Tem o vídeo do Jairo Moreira, o sargento da Marinha, que foi mandado no dia 29 de dezembro até Guarulhos. Ele chega ali e tenta também no gogó, dizendo que o
chefe da Receita já tinha sido informado e já tinha passado isso para a Superintendência de São Paulo no gogó, tem toda a carteirada para levar. E tem também a sargento, a Priscila, que colocou, que já tem o depoimento dela na Polícia Federal, confessando que foi incumbida de colocar, de fazer os trâmites burocráticos para que a joia, assim que fosse trazida, que eles acreditavam que iam conseguir reaver a joia no dia 29 de dezembro, no fim do ano, que a joia já estivesse colocada, já estivesse incluída no acervo pessoal de Bolsonaro. A sargento colocou no acervo pessoal, eles tentaram dar carteirada, tem os ofícios mostrando o desespero deles ali para tentar tomar aquilo ali de última hora. Guga, vamos fazer tá o seguinte? Tudo gravado, tá tudo documentado. Não tem Vamos o que dizer. rever? Exatamente. Boa, Tá boa. documentado, vamos Por rever. gentileza. É sempre bom rever, né? Pode entrar lá para a primeira-dama. Pode entrar lá para a primeira-dama. Vai entrar lá para a primeira-dama. O Em alto e bom o som, VAR, né? O VAR é claro, Claro. explícito, tá aí. Não deixa dúvida. Essa fala não deixa dúvida. Dá. Em seguida o senhor disse O que pior não é sabia ele para tentar- quem era, né? Vai lá, Agora a Noblar. desculpa dele é, não, eu fui pego de surpresa, e quando eu vi que era joias, eu, por iniciativa minha, olha só a cascata do Bento. Falei que era para a Michele, supus que era para a Michele. Não dá, ninguém vai acreditar que um almirante, que alguém que é instruído, cairia nessa ou faria isso simplesmente por estar sendo feito de mula ali. Ele não é uma mula, eles dividiram os estojos. Tem outro detalhe, eles sabiam que estava errado, eles dividiram os estojos, não foi com o mesmo assessor os dois estojos ilegais. Eles dividiram e um passou reto, entrou no Brasil e ficou com o Bolsonaro, não parou no acervo do patrimônio cultural do Brasil. Parou no colo de Jair Bolsonaro. E o almirante não falou nada, ficou quietinho. Mesmo depois de ter um dos estojos apreendidos, ele não comunicou nada lá na Receita. Ele foi pego de surpresa e deixou o outro estojo passar. Claro que não. Isso aí tá óbvio que não. Deixa eu chamar o jornalista Chico Alves para participar dessa nossa conversa. Oi, Chico, boa noite. Um prazer receber você aqui no ICL, segunda edição. Já quero logo te perguntar, você acreditou nesse depoimento do Bento? Porque as imagens são claras e o áudio também, né? Boa noite, Roberto. Boa noite, Guga, César, e o Xará Chico. Boa noite. E a todo mundo que está vendo noite. a gente. Um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez, estreando aqui no ICL da noite. Boa. Eu não acreditei não, Roberta. Eu acho que assim, é difícil saber em qual versão do Almirante a gente vai poder acreditar. O que eu acho interessante é o seguinte, tem gente analisando esse depoimento do Bento Albuquerque, dizendo que ele tentou livrar a cara do Bolsonaro, dizendo que as joias seriam para o Estado. Eu não interpreto assim, eu acho que ele piorou e muito a situação do Bolsonaro, pelo que vocês já estavam dizendo aí antes de eu entrar. O Frederico Assef disse, e o Flávio Bolsonaro também, os dois disseram que as joias eram de uso personalíssimo, e por isso é que Bolsonaro ficou pelo menos com uma delas, né? Tentou a outra, a de 16 bilhões, ele tentou, mas não conseguiu, mas com o kit masculino, que vale pelo menos 400 mil, não é 400 mil cravado, não, é daí para cima. Esse ficou com o Bolsonaro. Então, se o Bento Albuquerque diz agora que era para o Estado, que era destinado ao Estado, então está aí cravado um crime de Bolsonaro, né? Ele ficou de posse de um kit de joias que era destinado ao Estado brasileiro. Então, não vejo como ele tendo melhorado a situação de Bolsonaro. Acho que piorou. Aliás, acho que esse caso me parece muito com areia movediça, né? Qualquer movimento que o Bolsonaro ou o Bento Albuquerque façam, eles vão se afundando cada vez mais. Não tem saída essa equação aí, não tem um resultado feliz para nenhum dos dois, não. Eu não acho. E, ô Chico, você falou do Assef lá, né, do advogado dele, daquele trapalhão, o cara que escondeu o Queiroz, e só para te lembrar, ele reforçou hoje a
a equipe de advogados contratou o Paulo Amador, isso o Bolsonaro. Paulo Amador da Cunha Bueno, que é o mesmo advogado do Tiago Brenan, aquele do assédio sexual, mas essa troca, esse reforço do Cunha Bueno, é porque ele é especialista em rolo da alfândega. Ou seja, está preocupado, não ficou mais só com um amigo trapalhão lá na parada. Ele contratou um profissional agora do jogo mesmo de alfândega, um cara que resolve rolo pesado. Então não é bem assim que tá jogando versão para cá, versão para lá e não está preocupado. Mas acho que isso mostra que tem medo também do lado de lá, né, Chico? Pois essa mudança de advogado foi interpretada. Agora Bolsonaro deixou de lado o histriônico Frederico Assef e agora pegou um advogado profissional, mais talhado para o caso, que foi o Cunha Bueno. Só que o Cunha Bueno ontem, quando enviou um ofício dizendo que Bolsonaro, de bom grado, com muita generosidade, né, entre aspas, oferecia as joias à custódia do TCU, então ali Bolsonaro admitiu, através do seu advogado, que estava de posse dessas joias. Já tinha falado isso numa entrevista à CNN e, por escrito, ontem o advogado admitiu que Bolsonaro está com essas joias ainda e que aí, por um gesto de generosidade, ele vai entregar isso, deixaria por conta do TCU. Então, lamento, mas eu acho que a defesa do Bolsonaro, que todo mundo achava que seria mais eficiente, eu acho que vai piorando também as coisas. É isso que eu digo, areia movediça, mexer um pouco, vai afundando. Agora, acho que tem alguns pontos aí. Quanto às joias femininas, o kit de 16 milhões, a gente tem lá toda o trajeto, o roteiro feito desde o início, né? Aí a gente primeira pergunta, alguém que recebe um pacote com o carimbo em alto relevo da Casa Real Árabe vai achar que está recebendo um presente barato que não deva ser declarado na alfândega? Nem um adolescente minimamente informado acharia isso, quanto mais um ministro e um almirante. Então, Bento Albuquerque acreditou mesmo que poderia entrar com um pacote dado por alguém da família real árabe no Brasil e achava que aquilo era um lenço, um pedaço de papel. Então, essa versão, para começar, não se sustenta. Nessa abordagem, quando flagraram essas joias femininas de 16 milhões na bagagem do Soeiro, aí o Bento Albuquerque já tinha saído, voltou para tratar desse assunto, mas nessa volta ele já acionou a Receita. Ele já tinha acionado a Receita Federal, o Estadão contou isso, então ele já não era uma volta assim inocente, caramba, aconteceu isso mesmo, que coisa. Não, ele já sabia o tamanho do abacaxi que estava ali, tanto que já começou, o sistema de carteirada já começou a funcionar. E aí a gente já viu as 8 tentativas de Bolsonaro para liberar esse kit de 16 milhões e tal. Agora, o mais impressionante é esse segundo kit masculino. Depois de acontecer tudo isso com esse kit feminino, ser apreendido, ele passar por esse vexame na alfândega, ele vai para casa com esse kit masculino, como acho que foi o César que contou aí, o Guga, sem falar nada para a Receita. E ele não poderia dizer que não sabia, ele foi alertado já pela Receita, já tinha acontecido com o kit feminino, disse qual era o procedimento que ele tinha que fazer, ele não fez, embolsou e foi para casa. E aí ficou com ele no Ministério os 7 meses restantes que ele ficou lá, até que quase um ano depois do que aconteceu, foi entregue a Bolsonaro, que aí ficou com o kit. Então, qualquer pessoa nessa situação, qualquer mortal, eu escrevi um texto que está agora no UOL, qualquer mortal nessa situação seria chamado de contrabandista. Aí a polícia vai investigar e saber se é esse o caso do almirante. E qualquer pessoa que receba um material de um contrabandista e fique com ele, pela lei, é considerado um receptador. E esse é o ex-presidente da República que a gente tem aí, um ex-presidente que é receptador de joias.
Exato. E, Chico, tem duas coisas na tua fala que, para efeito de síntese, eu acho que são muito pertinentes. A primeira é a figura de linguagem da areia movediça, porque toda vez que você tenta justificar um injustificável, você se vê nessa situação. Sim. Você se vê comprometido por processos que, quanto mais você se mexe e quanto mais elementos você oferece, mais você complica a tua própria situação, mais frágil a tua própria situação se torna. O que a gente está vendo aí é precisamente isso. Quanto mais o Bento Albuquerque fala, quanto mais o assessor dele fala, quanto mais todos os personagens envolvidos nessa questão se manifestam, mais eles se afundam na própria mentira. Porque está claro para o país inteiro o que aconteceu aqui, e quanto mais você tenta justificar o injustificável, mais você afunda nisso que o Chico colocou muito bem aí, que é essa areia movediça. Em seguida, resta saber o quanto a justiça brasileira vai ser capaz de permitir que essas pessoas façam o povo brasileiro de otário, porque o que está aqui é isso. Sim. Existem provas, existem documentos, existem todo tipo de coisa. Em nenhum lugar do mundo, gente, isso é uma premissa basilar das relações internacionais. Você dá qualquer tipo de deferência, que é disso que se trata, sem uma certa liturgia, sem um registro, nada disso. A não ser que esses presentes tenham um caráter específico para que você receba algum tipo de contrapartida. Ao meu ver, é precisamente isso que está em jogo nessa ocasião. Calejão, vamos rever mais um trecho? Porque eu acho que é sempre importante a gente relembrar o que foi dito, até para entender esse depoimento, ou pelo menos tentar entender esse depoimento contraditório. Eu nunca recebi coisa assim tão grande, né? Mas quando você vai para o desse, aí o cara chega, vai te dando, quem sofre é o cara que tem que carregar. É isso, né? As imagens, isso Quem é sofre muito é o cara que tem que carregar. Pois Ele tentou se livrar, né? Ele já tentou livrar a cara, né? Eu só carreguei, não é comigo, né? Ou seja, a mula tentando se livrar do peso, né? Eu lamento. Mula mesmo. Agora, Guga, essa promessa, Guga e Chico, essa promessa, o novo advogado entra e já vai anunciando que vai devolver. Pô, ele já deu ali quase uma semana para a devolução. O TCU deu 5 dias. Eu tenho minhas dúvidas se vai dar tempo recolher essas joias e apresentar o TCU na segunda-feira como prometido. Eu vou acompanhar, porque essas são as imagens do ano até agora, serão essas imagens. A imagem de devolução de uma... Imagina a devolução. Essa devolução é a grande imagem do pós-governo Bolsonaro. É uma imagem que vai ficar marcado. Não era meu, eu não peguei, está comigo. Eu não pedi, eu não recebi, eu não tá pedi. Comigo. Não foi isso que a gente combinou. Eu não sou ladrão, eu não sou nada, eu não fugi e está comigo. As joias que seriam por exemplo, do governo brasileiro, no mínimo. Okay. No mínimo. Vamos pegar a melhor das versões do bolsonarismo e seria para o governo brasileiro. E tá comigo lá em Orlando, ou tá mocosada no armazém de Brasília qualquer, sabe? Cara, essa imagem é mortal. Fortíssima, completamente. Tem razão, por isso que a gente insiste nesse caso e fala desse caso a cada mexida, a cada novo depoimento, porque ele é realmente muito importante. Sim. E Guga, olha que saiu na Folha de São Paulo hoje que a Receita Federal também intimou o ex-ministro Bento Albuquerque a explicar a entrada no Brasil do segundo estojo de joias, né, presente da Arábia Saudita. Para a Receita Federal está muito óbvio, né, o que aconteceu. Pois é, então temos duas frentes, né? Temos Polícia Federal e temos Receita Federal, certo? Eles vão investigar agora o que para eles é um cometimento de um crime, no mínimo sonegação de imposto, mas parece que tem peculato aí no meio, já está claro isso. E se fosse um presente diplomático, teria vindo por mala diplomática, pelo meio diplomático. Não teria vindo mocosado em 2 mochilas de assessores, em mochilas separadas, ou seja, separaram os objetos. Tá muito óbvio o que aconteceu. Agora o Bento, claro, vai ter que ele está tentando matar no peito, de certa maneira. Por mais que seja uma areia movediça, que eles vão se afundando cada vez mais, ele está tentando também, de alguma maneira,
blindar o Bolsonaro, dizendo que não falou nada para o Bolsonaro, que partiu dele essas cascatas todas. A intenção dele, me parece, ser costurada ali junto com o Bolsonaro para, de alguma maneira, tentar beneficiá-lo. Mas é uma areia movediça, porque quando você comete um crime, quando você mente, você não consegue escapar. Quando está documentado a sua mentira, quando tem ofício, quando tem vídeo, enfim, quando a própria Receita Federal não tem dúvida daquilo, tanto que ficou com aquele objeto, não deixou sequer leiloar as joias, porque virou até um objeto, uma prova de crime. Quando a Receita Federal, quando tá óbvio para todo mundo, não tem o que falar. Quanto mais falar, mais se complica. Mas me parece que o Bento, essa é uma semana que ele conseguiu protelar, que o depoimento era para ter sido na semana passada, parece que foi para costurar algo favorável ao Bolsonaro, por mais que possa virar um grande tiro no pé. Pois é, o cerco se fecha, né? Várias linhas de investigação, enfim, para tentar entender, pelo menos em para chegarmos em uma verdade, né, Chico? Sim. E, Roberto, eu escrevi também numa outra coluna o seguinte, que esse caso de contrabando, receptação, descaminho, ou seja lá o que for, tá meio assim, as provas estão aí, tem vídeo, tem papel, tem ofício, tem fala do Bolsonaro, tem fala do Bento Albuquerque. Esse caso aí é péssimo para Bolsonaro, mas já está aí mais ou menos encaminhado para a Polícia Federal, só ir ligando os pontos, né? Mas pior do que isso, nesse caso, essa é a ponta de um iceberg, porque o iceberg mesmo é se a Polícia Federal, por acaso, com muito afinco, é uma coisa difícil, conseguir responder a pergunta por que o príncipe da Arábia Saudita envia para Jair Bolsonaro um presente de 16 milhões de reais. Essa pergunta, se for respondida, é difícil ser respondida. Tem essa associação com a venda, que muitos fazem, com a venda da refinaria, mas a refinaria é de um fundo dos Emirados Árabes, o presente foi da Arábia Saudita. Tem que se ver qual o motivo aí que fez o governo árabe dar ao presidente Bolsonaro um presente muito mais caro do que todos que deu a Donald Trump, por exemplo. Você faz uma pesquisa lá no site do governo americano, os presentes para Donald Trump estão na casa dos milhares de dólares, não tem nada que chegue perto de 1 milhão. E aí o de Bolsonaro chega a 3 milhões e meio. Eu conversei com o Paulo Roberto de Almeida, um embaixador, que disse que nos 44 anos de diplomacia dele, ele nunca viu nenhum chefe de Estado dar a outro um presente dessa monta, nem os ditadores centro-africanos, nem na época da OPEP, nunca viu nada parecido. Então, o motivo que levou o governo árabe a dar esse presente a Bolsonaro, se a Polícia Federal conseguir responder a isso, aí o negócio fica muito complicado. Pois é. E Chico, hoje na sua coluna você pergunta: será que Braga Neto sabe quem mandou matar Marielle e Anderson? Conta pra gente, por qual motivo Braga Neto teria esta informação? Bom, Braga Neto era o interventor, o responsável pela intervenção das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro quando Marielle foi assassinada. Então, a intervenção no Rio de Janeiro, que já foi muito criticada, né, não deixou legado nenhum, uma das promessas dessa intervenção era que deixasse algum legado, não deixou legado nenhum, mas nem na parte mais básica da intervenção, que é prevenir um crime que foi cometido no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro, num lugar de grande movimentação. A intervenção não conseguiu prevenir, não conseguiu prever, apesar de Marielle estar mexendo em alguns assuntos muito escamosos, né? E a intervenção não conseguiu prevenir isso. E não conseguiu também apurar o caso, né? Era Braga Neto também que estava continuava à frente da intervenção e não conseguiu apurar o caso. Mas ele deu uma entrevista em janeiro de 2019
ao Vinícius Sassini, quando estava no jornal o Globo, em que ele dizia que tinha lá grandes informações, boas informações sobre os autores do caso. A frase dele era a seguinte: nós fizemos todo um trabalho, mas não procuramos o protagonismo. Eu poderia ter anunciado quem a gente acha que foi, mas não anunciou. Deixou para frente, deixou para que outros que continuaram o fracassado trabalho de investigação, a gente vê aí que é fracassado, porque até hoje não se sabe quem foi o mandante, chegassem a esse resultado. Mas quando ele diz que poderia ter anunciado quem a gente acha que foi, dá a entender que ele tinha boas informações aí, deveria ter mesmo, porque ele estava à frente da intervenção. Então, é uma sugestão para o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, que realmente, se a Polícia Federal mergulhar na apuração do caso Marielle, como ele anunciou que a Polícia Federal mergulharia, que se convoque o Braga Neto para dar depoimento e explicar o que ele quis dizer com isso e toda a investigação que foi feita na época, em que deu, né? Porque pela Polícia do Rio a gente viu que não deu em nada. O Ministério Público também não chegou muito longe. Chegamos nos executores, mas o mandante, que é o principal, é o que todo mundo pergunta, o Brasil pergunta, a gente não tem. Então o Braga Neto eu acho que pode dar um bom depoimento à Polícia Federal nesse caso. César, há 5 anos essa pergunta permanece, né? Claro. Quem mandou matar Marielle? Essa é a principal pergunta da República até hoje, ao longo desses últimos 5 anos. E veja, se você tem uma autoridade constituída que te diz que tem informações relevantes no sentido de esclarecer um homicídio, é óbvio que essa pessoa precisa apresentar isso. Se você não apresenta, você está incorrendo num crime. Se você diz, eu posso dizer quem eu acho que foi precisamente o que o Chico traz pra gente com o texto dele. Das duas, uma. Ou você está sendo absurdamente irresponsável, porque enquanto oficial das Forças Armadas, você não pode achar alguma coisa. Ou você tem certeza daquilo que você está dizendo, ou é melhor que você não se manifeste junto à imprensa. Agora, se você tem informações que podem ser sensíveis, que podem ser importantes no sentido de elucidar um caso, principalmente que envolve um assassinato de quem quer que seja, tá? É óbvio que você precisa apresentar esses dados. Sim. Então, temos agora um ministro da Justiça, como o Chico muito bem colocou, que está empenhado nessa causa. O que falta? Existe um oficial das Forças Armadas que está dizendo que tem informações de quem ele acha que efetivamente cometeu o crime. Ora, esse senhor precisa ser convocado a prestar esclarecimentos. Guga Noblat. Tá mudo, Guga. Agora voltou. Voltou, Noblat, vai em frente. O problema é que antes não tinha... O governo federal não dava para deixar na mão do Michel Temer e nem do Bolsonaro passar essa investigação para a Polícia Federal e deixar, enfim, com o governo Bolsonaro à frente, tentando aparelhar a polícia como estava, não tinha como. Agora a gente tem um governo federal que está empenhado. Eu acho que nem o estadual antes estava empenhado, de fato, em elucidar quem de fato é o mandante dessa história. Teve muita confusão, teve muita informação fake que rondou durante esse tempo. Aí, enfim, muita coisa que foi repassada se mostrou frágil. Tentaram confundir a opinião pública. Então, claro que tem gente no meio da apuração, pelo menos tinha gente no meio da apuração que estava atrapalhando. E agora a gente precisa descobrir, de fato, quem é o mandante. E o Braga Neto, como interventor do Rio, a gente sabe que ele tem, de fato, muita informação privilegiada e muita informação também que pode complicar a vida de milicianos. E a gente sabe quem é o político ligado a milicianos. Então eu não sei se essas informações algum dia foram usadas como moeda de troca, mas precisa se investigar o Braga Neto também, eu concordo. Ali no governo estadual, no governo do Rio, só enrolaram, né? Só enrolaram, as autoridades enrolaram esse tempo todo, ao ponto de hoje, tinha uma reunião com o Cláudio Castro, com o governador, a viúva, a Mônica Benício, se recusou aí,
Porque, pô, vão me enrolar de novo, vão escalar um amigo dos bicheiros, vão escalar um subchefe miliciano para investigar esse caso, sabe? Aqui no Rio de Janeiro, no Estado, a partir do Estado não vai dar em nada. Então, quando você pega a família se recusando a dialogar com autoridades do Rio, é porque você vê que não há a menor crença mais. Mais do mesmo, né, Chico? Não botam a menor fé que possa sair alguma coisa de lá. O Chico acompanha mais de perto. Não sei se você acha que pode sair algo daí, não, né? A partir da... Não, acho que não, mas o que a gente sabe é que tem uma divisão aí, Chico, de opiniões. A Mônica Benício, por exemplo, ela já se manifestou a favor da federalização do caso, mesmo antes. Sim, verdade. Eu concordo com o Guga que não seria nada proveitoso se fosse a Polícia Federal sob Temer ou sob Bolsonaro a cuidar desse assunto. Mas agora não, agora seria o caso. Mas a mãe da Marielle voltou a se manifestar contra a federalização. Não sei, eu acho que nesse momento eu acho que o ideal é federalizar. E o próprio ministro Flávio Dino disse, se não me engano, não sei se foi hoje ou ontem, que ele critica as autoridades, ele critica a condução da investigação, diz que as autoridades mataram Marielle novamente com essa omissão, esse descaso com o assassinato da vereadora. Então, ele tem essa visão crítica quanto ao trabalho de investigação. Acho que o fato de a gente estar aqui 5 anos depois da morte de Marielle e perguntando só com pontos de interrogação, já mostra que essas investigações são um fiasco enorme, dividido um pouco entre as Forças Armadas, que na época era intervenção, um pouco com a Polícia do Rio e o Ministério Público. Mas agora a Polícia Federal tem que entrar no caso, a única esperança de que dê alguma coisa, de que saia algum resultado, é a Polícia Federal entrar no caso com rigor, com afinco e ouvindo inclusive as autoridades que investigaram antes, se não me engano, foram 5 mudanças de delegados responsáveis pelo caso. Assim, isso aí, esse quebra-cabeça todo tem que ser trazido de novo para a mesa para ser remontado agora com uma outra luz em cima. Pois é. Maravilha, é isso aí. Chico Alves, muito obrigada, viu, por participar aqui do ICL segunda edição. Uma boa noite para você. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. Obrigado, Guga, César e Chico e a todo mundo que está vendo a gente. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. A gente vai falar mais sobre Marielle com o Yves Bruxel logo mais, mas antes eu quero chamar o cientista político Cláudio Couto. Oi, Cláudio, seja muito bem-vindo ao ICL segunda edição. Boa noite para você. Você está mutado, Cláudio. Passou o dedo no teclado, talvez o botãozinho do mudo. Não, a gente pelo menos está sem o teu áudio aqui. A gente não consegue te ouvir. Nada. Quer tentar se conectar de novo? Pronto, ele vai tentar se conectar novamente. Mas é isso, né? Porque a investigação da Marielle saiu da Polícia Civil do Rio de Janeiro e aí tem até uma entrevista hoje do Marcelo Freixo dizendo que, como ela passou para a Polícia Federal, que agora ele acredita. Há esperança, né? Da gente, enfim, ter essa resposta, gente. É um dever moral do país, de qualquer autoridade municipal, estadual, cósmica, né? Alguém que manda um dedo aqui no Brasil tem a obrigação moral de dar essa resposta. E veja, tem um aspecto muito central aí também, que o caso Marielle ganhou uma repercussão global. Hoje, sobretudo, Cláudio, você nos escuta agora? Eu escuto, vocês Perfeito. me escutam? Sim, agora é para valer. Boa noite. Bom, pronto. Agora... Boa noite, bem-vindo. Algum probleminha de conexão aí. Tranquilo. A gente volta a falar sobre Marielle Perfeito. logo mais. Cláudio, saiu hoje uma reportagem investigativa do jornal O Globo. Durante os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional. A ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celular. Os alvos eram pessoas que colocavam em risco a segurança do Estado e até agentes da própria ABIN foram espionados, diz o jornal.
Cláudio, qual o intuito? Por que será que a BIM quis espionar tanta gente, hein? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? Difícil até de ser respondida, né? Mas dependendo da perspectiva, talvez não seja tão difícil assim, né? Se a gente considerar de que governo se tratava o governo Bolsonaro, né? Se tratava de um governo de um extremista de direita, cercado de outros extremistas de direita, inclusive no Gabinete de Segurança Institucional, lá com o general Heleno, que era talvez um dos chefes aí desse estado policialesco que o Bolsonaro tentava implantar no Brasil, e a ABIN estava subordinada a ele, né? O Bolsonaro colocou ali alguém de confiança da família, o Ramagem, que depois se elegeu, inclusive, deputado apoiado pelo PL bolsonarista, né? Então havia uma politização dessas organizações vinculadas à área de segurança, à área de inteligência, toda essa entrada de militares no governo que a gente viu, que produziu uma politização das Forças Armadas inédita desde o fim da ditadura militar, né? Inclusive ao ponto de que militares agora, foi noticiado esses dias, que ficaram irritados com o envolvimento de alguns dos seus ali, com o escândalo ali da muamba das Arábias, né, do Bolsonaro, daquelas joias e tudo mais. Bem, mas só teve militar envolvido porque tinha militar demais dentro do governo. E aí eu tenho militar dentro do governo, do jeito que tinha, e todos eles aí fazendo serviço para o Bolsonaro, era em grande medida inevitável que isso viesse a acontecer. Então eu entendo que a ABIN era mais uma ferramenta, né, nessa instrumentalização das forças de segurança, da área de inteligência, para os fins político-partidários do presidente, ou seja, fins político-partidários de natureza autoritária. Daí poder espionar gente sem autorização judicial. Isso até se combina muito com aquela outra história, né, daquele funcionário da Receita, lá o chefe da área de inteligência da Receita, que também andou bisbilhotando as movimentações financeiras, as prestações de conta financeiras, tributárias, de pessoas com quem o Bolsonaro tinha algum tipo de desavença, seja seus ex-aliados, né, o Paulo Marinho, o Bebiano, o Gustavo Bebiano, seja aquele promotor do Rio de Janeiro que investigava o caso das rachadinhas do Rio de Janeiro, e sabe-se lá quantos outros. Inclusive nos dias que esse sujeito aí, ele fez a devassa nos dados tributários dessas pessoas, nos mesmos dias, ele compareceu ao Gabinete de Segurança Institucional, foi recebido pelo general Heleno, justamente esse sob cujo guarda-chuva estava também a ABIN. Então a gente vai juntando um pouco os pontos e as coisas vão ficando claras. Algo que seria incompreensível num governo normal, num governo democrático, fazia muito sentido dentro desse governo de vocação autoritária. Ô Cláudio, e aí deixa eu te perguntar, com base nisso tudo que você está dizendo, você acabou de citar, por exemplo, o Ricardo... Agora eu que não estou ouvindo vocês. Não está ouvindo? Você nos escuta ou não? Eu vou tentar mudar aqui o meu fone de ouvido. Não sei se pode ser algum problema com o meu fone aqui. Me dá um segundinho. Tá bom, tranquilo. Legal, Veja, tem uma questão que eu acho que é importante ressaltar aqui, gente, que é o seguinte. Com base, o Cláudio Couto acabou de colocar aí, por exemplo, o Ricardo Feitosa, que se encontrou no Palácio do Planalto. A gente conversou aqui a respeito disso ontem. Com o chefe do GSI, que é o Augusto Heleno. Isso não está, esse encontro não está na agenda oficial nem do Bolsonaro, nem do Heleno. Curiosamente, foi na mesma data em que começou uma devassa na vida de desafetos políticos do Jair Bolsonaro, que o Paulo Marinho, o Gustavo Bebiano, enfim, pessoas que eram desafetas do próprio Jair Bolsonaro. Agora a gente tem esse tipo de coisa que a própria ABIN utilizou o Pegasus, que é esse... aparelho, que é esse software de espionagem israelense, exatamente, para promover espionagem, e que é absurdamente eficaz ao que se propõe, até onde eu sei e com as pessoas que eu conversei, para espionar cidadãos brasileiros, como você muito bem colocou, Rô, inclusive alguns funcionários da própria ABIN. Então veja, o que o Cláudio estava dizendo e que me parece que é muito pertinente, é que conforme vão se montando as peças, isso fica extremamente caracterizado que o Bolsonaro tinha um plano de governo totalitário que procurava investigar e perseguir quem quer que discordasse das suas posições. Então isso tudo é muito sério e ao que os indícios demonstram, existe mais de uma frente que demonstra que esse é precisamente o caso. Cláudio, está nos ouvindo agora? Perfeito.
Eu tô ouvindo. Vocês ouviram tudo que eu falei ou interrompeu? Sim. Porque eu achei que estava tudo normal. Não, Ouvimos tudo. Tá bom. Muito bem, muito bem. Mudei aqui a saída do fone de ouvido, acho que resolveu o problema. Acho que agora vai. Maravilha. E aí, Guga, e essa espionagem clandestina? Pois é. Mais uma vez a ABIN se comportando como um puxadinho de Jair Bolsonaro. Tá aí a importância de retirar a ABIN do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e de mandá-la para a Casa Civil, de deixá-la sob o comando de civis e não mais de militares. Até porque a gente está vendo que os militares, eles sim se comportam muitas vezes como subservientes àquele presidente que eles têm uma afinidade, e não com o Estado, e não com os deveres deles, né? A gente viu que eles participaram do quebra-quebra aqui em Brasília, tentaram dar o golpe junto com o Bolsonaro, eles protegeram o acampamento dos golpistas, eles ajudaram a espionar adversários do Bolsonaro e eles compuseram esse governo, né? Foi o governo mais militar, até mais do que durante a ditadura. Então, quem participou da tentativa de surrupiar as joias lá das Arábias, os militares mais uma vez. Então a gente vê que eles prestam continência e se servem de fato ao Bolsonaro e não ao Estado. Então ainda bem que a ABIN agora fica na mão dos civis, que era uma reclamação de quem trabalhava ali, né? Eu conheço pessoas da ABIN, eu já ouvi isso muitas vezes e finalmente agora a ABIN vai fazer o trabalho que deve ser feito, não vai mais servir como um aparelho de espionagem para Jair Bolsonaro. Num país em que esse tipo de coisa é muito cultural ali, da herança daqueles arapongas, dos arapongas da ditadura, né? A gente sempre ouviu histórias de escutas clandestinas o tempo inteiro no Brasil. A Dilma, presidente da República, foi vítima, dentro dessa cultura do araponga, da espionagem, ela foi vítima de uma escuta totalmente ilegal, clandestina, né? Sim. Não se questiona isso. Mas, Cláudio, isso é difícil desmontar. Inclusive foi por um certo juiz, né, Chico? Acho que você deve estar mencionando aí um certo juiz, né? Um certo juiz que dava expediente na 13ª Vara de Curitiba. Não sei se vocês lembram. Deputado hoje em dia, não? Senador da República. Foi promovido. Deputado é pouco. É pouco. Parece até com ele aquele ali. Foi mal. Eleito pelo bravo povo paranaense. Cláudio, mas Cláudio e Guga, tudo bem, o governo vai tentar fazer esse arranjo, colocar na mão de civis, mas a gente sabe que isso é muito mais pesado, é muito mais cultural, é muito mais dos militares do que qualquer outra questão. E não é mais aquela coisa de grampear um telefone no poste. Tinha muito essa coisa de... Você via na frente da sua casa, às vezes, um funcionário ali dele subindo e grampeando a caixinha, aqui no caso de São Paulo, a caixinha da Telesp. Colocava uma escuta lá, de uma maneira completamente amadora em relação aos tempos de hoje, com essa tecnologia de Israel, com o Pegasus. Então, Cláudio, é importante para o novo governo desmontar, inclusive, uma arapuca que pode pode seguir nessa escuta. Você não acha? Porque essas escutas, elas passam de um governo para o outro e continuam. É uma coisa maluca. É um risco porque você não sabe, né, de muitos desses agentes que estão ali, quantos foram cooptados efetivamente por esse projeto bolsonarista. Assim como a gente viu no caso dos militares, né, que muitos deles se acompliciaram dos golpistas, inclusive no 8 de janeiro, primeiro dando guarida, né, aos golpistas na frente dos quartéis, Brasil afora, depois protegendo os golpistas que estavam ali acampados em frente ao quartel em Brasília, impedindo que eles fossem presos, né? Muitos deles depois impedindo, inclusive, que invasores fossem presos. Tem até aquele caso ali daquele coronel da guarda presidencial que falou, não, esse aqui é nosso, né? Ele levou um sujeito para longe da polícia que tentava prender o cidadão. Assim como você teve essa cooptação, teve o corpo mole, né, de muita gente dessa própria guarda presidencial, que garante que você também não pode ter membros da ABIN que tenham sido cooptados. Então é um risco, né? A gente teve um aparelhamento do Estado por um projeto autoritário que deixou sementes, né, que vai deixar um legado muito negativo para o país,
inclusive desse ponto de vista. Pode ser que você tenha gente ali que continua a espionar o governo, que continua a produzir dossiês aí para incriminar adversários do seu projeto político. Isso é evidentemente algo muito perigoso, né? Perfeito. Só um detalhe. O aplicativo que foi usado nesse caso é um aplicativo que pode rastrear até 10 mil aparelhos de celular no período de 12 meses e aí te dá por onde aquela pessoa andou, por onde aquela pessoa passou, dá a localização da pessoa. Esse aplicativo, ele se chama First Mile. O Pegasus foi um que o Carluxo, de fato, tentou comprar. O Pegasus é pior ainda. Os dois são de Israel. São diferentes os dois, mas né? O Pegasus, ele ainda tem o poder de te passar as mensagens que a pessoa está trocando no celular. O Pegasus é pior ainda. Mas esse passa a localização da pessoa. Você sabe por onde ela andou. Foi comprado por 5,7 milhões, né? esse aplicativo. É uma espécie de rastreador que foi comprado ainda pelo Michel Temer, porém não foi usado pelo Temer. Foi usado, sim, por 3 anos pelo governo de Jair Bolsonaro. Esse que deve explicações agora. Muito bom, Noblar. E aí, Couto, tem uma questão que contra o Chico Alves, que estava com a gente agora, né, Rô? Deu uma notícia dizendo que contra a posição do comandante do Exército, o clube militar vai celebrar o dia 31/3. Como é que você entende isso, cara? Caramba, os caras o que te parece? Agir a revelia do que diz o próprio comandante do Exército, o general Tomás, né? Olha, o clube militar, ele historicamente tem tido posições aí de defesa da ditadura, de defesa da tortura que ocorreu naquele período, de defesa do golpe de Estado. A gente viu aí recentemente, até me escapa aqui o nome agora, não me lembro, né, do presidente do clube militar, né, que tinha ali posições golpistas muito claramente. Depois fez críticas a membros do governo Bolsonaro e até das Forças Armadas porque não foram golpistas o suficiente. Então, no caso do clube militar, isso não chega a causar nenhum espanto. Eu tenho dúvidas se é possível que essa autonomia do clube militar possa ser, de alguma forma, contida por ordens que vêm do alto comando do Exército. Isso pode ter, eventualmente, algum tipo de consequência, talvez, para militares específicos, porque mesmo reservistas são, muitas vezes, sujeitos a algum tipo de medida disciplinar. Veja aí toda a perseguição que ocorreu nesses últimos anos sobre o coronel Marcelo Pimentel, né? Que tem sido um crítico de toda essa influência da política sobre os militares, dessa intromissão dos militares na política brasileira, e vem sofrendo retaliações, né? Pelo menos vinha sofrendo até recentemente. Espero que isso mude agora com o novo comando das Forças Armadas. É possível, portanto, que talvez algum tipo de medida disciplinar ocorra em relação aos eventuais responsáveis por isso, mas aí vai muito do quanto se percebe o clube militar muito mais como um espaço ali, já de militares que já não têm mais relevância do ponto de vista de comando sobre tropas, né, que estão muito mais na sociedade civil do que propriamente no Estado. E daí talvez não se tome nenhuma medida. Eu acho que o mais importante, de qualquer modo, é que não haja a celebração do golpe de Estado e consequentemente, da ditadura que se seguiu a ele, de todas as atrocidades que essa ditadura cometeu, nas instalações públicas, né, por meio de funcionários, servidores públicos militares da ativa. Aí é de uma gravidade absurda e isso tem que acabar. Né? Inclusive, acho que deveria ter algum tipo de previsão desse tipo de coisa ser crime contra a administração pública. Porque não é só um atentado à democracia, é, na realidade, um funcionário público fazendo festa de um ataque ao Estado brasileiro. E isso é inaceitável. Então, devia ser considerado, até eu diria, não existe legislação para isso até onde eu saiba, crime contra a administração pública. Mas, por parte dos servidores da ativa, acho que é complicado. Por parte dos aposentados, enfim, acho que eles vão continuar fazendo isso de qualquer maneira. Infelizmente, né? Cláudio Couto, obrigada. Boa noite para você. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição e desculpem aí os pequenos problemas técnicos, estou fora do meu espaço habitual e às vezes tem surpresas assim quando a gente não está no lugar normal. Eu notei, tá faltando sua plaquinha aí, sem política não há salvação. Fora da política não há salvação, que é o nome do Fora da política não há salvação. É que hoje eu estou na GV aqui a estrutura é diferente. Boa, garoto. Obrigado, querido. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cláudio.
E sai Cláudio Couto, chega Ive Bruxel para nossa salinha. Boa noite, Ive, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Como estão vocês? Oi, Ivi. Boa noite. Nós estamos Olá. bem, mas o governador de São Paulo se descontrolou hoje, né? Porque Tarcísio de Freitas perdeu a linha ao bater o martelo no leilão de concessão do trecho norte do Rodoanel de São Paulo. Vamos ver. Nossa. Que isso? Isso é o que vem pela frente aí. É o que vem. Pouco violenta, né? Não foi? Mas tem uma mensagem muito forte nisso. Ó. Vim aqui para fazer concessão e para privatizar tudo. O povo da Sabesp que se cuide, o povo do Porto de Santos que se cuide. Porque vai ser essa porrada que ele está dando. Essa é uma porrada simbólica que vai significar a marca do governo dele. Vender tudo que é do Estado. Ou vender ou passar para concessão pública. Essa martelada é para o povo de São Paulo acordar. Acorda, povo de São Paulo, que vai vender tudo. E é típico do bolsonarista que ele é, né, Ivi? Eu passo para ti com essa colocação. Veja, ele joga o martelo. Então, tudo isso é extremamente simbólico no que diz respeito à forma como... Você acha, de fato, que tem necessidade de um estadista fazer isso? Jogar o martelo, quebrar a coisa... E isso é absolutamente típico da forma como o bolsonarismo se articula. Sim. Pretende transmitir uma mensagem de virilidade, de força. O que te parece, Ivi? Eu achei... Na hora que eu vi a cena, eu fiquei bastante... Eu estranhei, eu falei, nossa, por que essa violência toda? Talvez seja uma forma de comemorar, né, essa reação efusiva, né? Eu não sei, sempre quando envolve obras de engenharia, de construção, de grande monta, assim, né, e com essa comemoração, né, de tão violenta, ou então uma catarse, assim, me parece que, sei lá, que tem um grande interesse, e eu fico com a opinião do Chico, né? Ele foi perfeito na sua colocação. Essa coisa de privatizar, a Sabesp, a gente tá vendo que isso vai caminhar fortemente, né, para a privatização da água de São Paulo. Infelizmente, é um pouco chocante e estarrecedor. Então, além da violência física, nós também temos a violência intelectual, né, que hoje foi a notícia do metrô de São Paulo, né, que o Tarcísio bateu o martelo e trocou o nome, do educador Paulo Freire pelo bandeirante Fernão Dias. Duas do então, Tarcísio temos dois hoje. atos de violência aí. Né? Guga, sabia dessa história? Sabia, não tem como. O Tarcísio, ele gosta de tentar jogar uma asinha para os bolsonaristas, ele quer ficar com o espólio do bolsonarismo, então ele ainda vai, de vez em quando, provocar. E isso é uma provocação, né? Você trocar Paulo Freire por Fernão Dias. E aí essa batida de martelo, inclusive, que vocês estão dizendo que é uma maneira de mostrar qual é a intenção dele, no dia 15 de fevereiro, um mês atrás, ele tinha dito que estava com saudade de bater o martelo. Ele chegou a dizer isso, tenho saudade de bater o martelo, e aí falou que ia fazer de tudo para privatizar o Porto dos Santos, porque queria voltar a bater martelo. Hoje ele teve a chance de usar o martelo e fez esse papelão, que é uma maneira também de passar essa imagem do machão, do cara que vai para cima mesmo, que vai tentar fazer um estado mínimo. Ele quer ficar com o espólio do bolsonarismo, então vai ter essas provocaçõezinhas, vão ter esses gestos, às vezes, para tentar lacrar, para tentar de alguma maneira viralizar entre esses eleitores mais à direita. Eu acho que o objetivo é marketing, tem um marketing aí, é um marketing que pra gente é péssimo, mas que funciona para essa turma dele. Agora uma pergunta para vocês, não sei o que vocês acham, Ivi, o que você acha? Veja, essa imagem ela fala muito bem com dois públicos, com os liberais e com os bolsonaristas. Seguramente, com os bolsonaristas, essa imagem é bem aceita por motivos óbvios. A gente sabe como essa gente sente. Agora, Ivi, o que você acha? Com os liberais, não te parece que isso é um pouco excessivo a despeito dessas pessoas
serem favoráveis à privatização e esse tipo de coisa? Ou você acha que um liberal clássico olha essa imagem e vibra? Eu acho que ele olha para essa imagem e vibra. Porque o Tarcísio, ele representa... ele representa isso, né? Ele representa essa coisa de Estado mínimo, de austeridade, de vamos dar tudo que é do Estado para concessão privada, enfim. E eu quero tocar um ponto da questão do metrô, gente, e também com relação a isso, que eu acho que, vamos falar aqui que foi bem pedagógico, né? Brincando aí um pouco com o Paulo Freire, porque nós passamos 4 anos, né? Ou até mais um pouco, escutando, né, que o Paulo Freire é um energúmeno, né? O próprio presidente chamou o Paulo Freire de energúmeno, justo quem é considerado um dos maiores pensadores intelectuais da história da educação, né? Ele é reconhecido no mundo inteiro, né, como um educador que ensina a pensar, a ter pensamento crítico, né, e é tudo que o bolsonarismo e a extrema-direita tem pavor, né, que as pessoas pensem, que as pessoas tenham capacidade de interpretar, que as pessoas tenham entendimento político, né. Paulo Freire, ele é estudado no mundo inteiro, ele é reconhecido em várias universidades, no Canadá, nos Estados Unidos, tem uma escola pública nos Estados Unidos que ganhou um prêmio internacional por adotar a metodologia de Paulo Freire, né? E aí, o que acontece? Numa pesquisa de opinião pública, né, de pequena parte da população de São Paulo, que vem escutando esse massacre contra a ameaça comunista ou contra a ameaça do Paulo Freire, do método Paulo Freire, né? As pessoas então escolhem Fernão Dias. Mas se perguntar para eles quem é Fernão Dias, no máximo eles vão conseguir dizer que é o nome de uma rodovia. Né? Não sabem, por exemplo, que foi um bandeirante, né? Conhecido como caçador de esmeraldas, que perseguia jesuítas, né? Porque os jesuítas eram contra a escravidão dos indígenas, e ele comandou várias expedições para escravizar indígenas, né? Então, assim, é lamentável essa escolha, e é lamentável, e assim, é pedagógico no sentido de que obscurantismo que nós estamos vivendo, né? Que tempos das trevas mesmo. A gente tem muito trabalho e muito método Paulo Freire para poder aplicar ainda no país, para a gente sair desse buraco todo. E dizem que foi uma votação, né, Chico? Sim, se tirou um pouco dessa história, né? Exatamente. Fizeram ali mas com o aval do Tarcísio, né? Com certeza, Ive. Uma urna e colocaram 3 opções. Era Fernão Dias, o bandeirante assassino, o Paulo Freire, patrono da educação no Brasil, e acho que Parque Novo Mundo, como uma referência geográfica dali. E colocaram as 3 e venceu o bandeirante. Então, por isso que teria sido mantido. Mas eu lembrei, oportunamente aqui, da atitude do Galo, quando ele é presidente da associação ligado ao movimento de luta dos motoboys aqui de São Paulo, dos entregadores. Quando ele vai, queima lá o Borba Gato, que era outro amiguinho do rapaz aí que do Fernão Dias. Vê como normalmente se diz, isso não vale nada, é só uma violência, mas como aconteceu no mundo inteiro, aconteceu em Lisboa, aconteceu em Madrid, como uma atitude dessa é pedagógica? Coloca o tema em pauta. Você não sabe quem é Fernão Dias, mas muita gente já sabe quem foi o Borba Gato, aquela estátua horrível, gigante lá de Santo Amaro. Sabe, então, como uma atitude daquela, como não estou pregando a violência, mas como uma atitude daquela como a do Galo, passou para as pessoas, ensinou a muita gente em São Paulo quem tinha sido os bandeirantes. Abre o debate, né, Ive? Aí o Galo agora, o que acontece com o Galo? O Galo agora, a polícia pega, o tortura. Pegou por uma questão de trânsito lá, aproveitou para torturá-lo. Ou seja, foi uma atitude tão importante que leva a polícia a cometer esse absurdo, né? Agora. Mas como foi importante, como ficou uma história daquela atitude dele. Né? Abre um pouco, Paulo né? Galo fez essa denúncia de tortura semana passada, né? Ele estaria sendo perseguido
pela polícia por conta desse protesto que ele fez. Mas, enfim, é uma provocação você, de fato, fazer o que o Tarcísio tem feito. E ele, o reflexo de elegerem alguém como o Tarcísio é criar esse tipo de ambiente, onde, de alguma maneira, a polarização ela se acentua mais. De alguma maneira, você tem de novo aquela provocação, aquele ódio entre adversários políticos. E esse tipo de atitude dele acaba exacerbando, como se fosse um lado não pode, um lado tem que martelar o outro, um lado não pode ter diálogo com o outro. Acaba passando essa imagem virulenta do bolsonarismo. E a eleição dele, inclusive, já está fazendo com que se aumente o número de assassinatos provocados pela polícia. A Polícia Militar de São Paulo já matou 20% a mais em comparação com o mesmo mês do ano passado, com janeiro do ano passado. Já aumentou em 20% o número de pessoas mortas em ações violentas da polícia em São Paulo. E isso acontece porque ele tem essa imagem do bolsonarista que quer tirar câmera da farda do policial, que quer, de alguma maneira, proteger aquele policial que acaba se metendo em situações onde a pessoa morre. Então, quando você tem um governador como esse, a polícia, ela entende isso. E o resultado já está acontecendo. Claro. Passa a mensagem para a tropa, né? Não tem jeito. Ai, meu estado de São Paulo. Ive Bruxel, Guga Noblar, obrigada, viu? Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, Ive. Antes de ir embora, vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado. Bota na tela aí pra gente. Eu não tenho dinheiro, mas vamos olhar o mercado. Vamos lá, Ibovespa, queda de 0,18%, S&P sobe 1,68%, Dow Jones também sobe 1,06%, Nasdaq sobe 2,14% e o dólar fechou a R$ 2,25, queda de 0,21%. Tem dinheiro sim, Chico. Fica de olho aqui no fechamento do mercado. Vamos ver que no dólar eu levantei minha sobrancelha aqui. Tá sonegando informação. Bom, vou chamar que amanhã estreia um novo curso aqui no ICL, à 13h. O curso é A Alegria de Viver e o Yoga, com Lorena Nobel. Lorena é professora de yoga, bailarina e atriz. Tem formação em yoga com foco no método Iyengar, fundamentado no aprimoramento dos alinhamentos das posturas. Vou até me arrumar aqui na cadeira. É o que eu digo, muito bom. Vai lá no cardápio do ICL, é curso... Mais de 180 cursos, tem muita coisa legal. Língua, política, economia, sabe? Muita coisa bacana. E só com time de peso, só com profissionais altamente gabaritados, só com o que existe de melhor no mundo, imperdível. Todo dia a gente está anunciando, né, cursos novos, então assim, é só correr lá no icl.com.br. Só que antes, amanhã de manhã, às 8h da manhã, tem ICL Notícias com Vivian Mesquita, William De Luca e Eduardo Moreira. Hoje eu não errei. É isso aí, muito bom. 8 da manhã, então, tem ICL primeira edição e às 7h da noite você tem um encontro com a gente aqui no ICL segunda edição com César Calejon, Chico Sá e grande elenco. Beijo para todo mundo, boa noite e até amanhã. Boa noite, um beijo, fiquem bem, gente. Tchau, tchau. Há 5 anos, minha mulher, Marielle Franco, foi executada. Uma vereadora eleita pelo povo do Rio de Janeiro. Mulher negra, socialista e semente. O luto virou luta. Não serei interrompida. Marielle segue presente. A democracia exige uma resposta. Quem mandou matar Marielle?